bom dia! É com muita alegria que iniciamos mais um Develop Fast Track. E hoje temos uma presença super especial, mas se acalma aí que a gente vai já chamá-lo. Peguem sua garrafa de café, porque hoje o dia é longo, mas cheio de informação e de conhecimento. E a gente vai tentar passar pelo dia de hoje da forma mais tranquila e com muita informação e troca de conhecimento possível. Meu nome é Laídes Moraes e eu sou Cloud Solution Manager aqui na Oracle. Vou ficar dando algumas passadinhas, trazendo avisos, dando recadinhos e trazendo surpresas para vocês. A primeira surpresa que posso passar para vocês é algo que traz uma alegria muito grande, porque quando a gente fala de inovação, de empreendedorismo, de uma pessoa de referência que orgulha o nosso Nordeste, como boa nordestina que sou, não posso deixar de falar esse nome. Silvio Meira, é com você, meu querido. Seja super bem recebido aqui na Oracle para passar para essas pessoas maravilhosas tudo aquilo que você tem para agregar na nossa vida. Você como empreendedor, como inovador, como professor, é uma super referência. Obrigado, Laídes. Obrigado, Laídes. É um grande prazer estar aqui. Bom dia a todos e a todas. E eu preparei uma apresentação especial para a gente hoje aqui nesse dia da Oracle e eu vou compartilhar minha tela com vocês e começar a falar imediatamente depois disso. É exatamente esta tela aqui que deve estar na tela de vocês agora, porque na minha já está dizendo que está. Vocês devem estar vendo meu cartão de visitas. Esse cartão de visitas dá uma ideia de há quanto tempo eu estou na internet, né? Senão não tinha conseguido comprar o domínio meira.com, que está bem aqui, e é exatamente meu sobrenome, silvio.meira.com, meu blog. Eu sou cientista-chefe na TDS Company, sou professor extraordinário em inovação e estratégia na Cesar School, e esse aqui é meu Twitter. Se vocês passarem lá, uma boa parte das coisas que eu vou falar com a gente aqui hoje estão lá. E eu vou começar falando de onde a gente está. A gente está num espaço de mais transformação, de mais digital, de mais transformação digital. A combinação de inovação digital com transformação estratégica, a transformação na maneira estrutural dos negócios existirem nos mercados, de criarem, de entregarem, de capturarem valor, num espaço onde a gente tem cada vez mais digital, cada vez mais social, mas onde o físico não só não acabou, mas vai se tornar cada vez mais relevante com a internet das coisas conectada por 5G, que leva a gente a um cenário mais ou menos dessa animação aqui, onde a gente deveria se perguntar exatamente como é que a gente está no ponto onde lâmpadas dos postes das ruas e das nossas casas começaram a se conectar na rede junto com motores, fábricas, sistemas de transporte, de geração de energia elétrica, de sua distribuição, de medida de absolutamente tudo ao nosso lado e de meios de fazer transação. Como é que essa mão se conecta na internet? Como é que essa luz acendeu dentro dessa mão, né? Obviamente, vocês já sacaram que isso aqui é uma placa com um chip de NFT, né? NFC, Near Field Communication, not NFT, mas NFC de Communication. E o que essa placa está fazendo aí é ativando um chip de pagamento que está na mão dessa pessoa, podia ser de várias outras coisas, podia ser uma medida de qualquer coisa, desse corpo onde o chip está inserido, e isso é apenas mais uma extensão da internet das coisas. Quando alguma coisa é paga pela sua mão, de alguma forma, ela acende. Como foi que a gente chegou até aqui, onde a gente tem até uma demanda para definir o que é o metaverso? Aliás, se vocês forem nesse QR Code aqui, eu escrevi um longo texto sobre definindo o metaverso, com o entre aspas, para a gente tentar entender o que não é o que as pessoas estão chamando de metaverso por aí e o que deveria ser o metaverso quando ele existir, alguma coisa que a gente certamente vai codar com o que a gente já sabe e vai aprender aqui. O que nos trouxe até aqui foi uma longa revolução de tecnologias de informação e comunicação. Se a gente olhar só para redes nos últimos 50 anos,
A gente veio de um espaço de redes digitais privadas na década de 70, 80 e parte da década de 90, desembocando na internet comercial em 1995, que habilitou todo o universo de negócios em rede, que criou ecossistemas digitais na década de 2000, que forçou as instituições e organizações com modelos de negócios legados a começarem um amplo processo de transformação digital na década passada, que está nos levando a construir ecossistemas competitivos, onde as organizações competem e cooperam ao mesmo tempo nessa década. De mais de uma forma, quem não for uma plataforma vai ter que aprender a viver numa, a competir numa, a cooperar numa, a ser parte de uma plataforma. Esses 50 anos de revolução digital, eles são movidos a código, que é um fator de produção que não existia nas revoluções industriais anteriores. As máquinas das revoluções industriais anteriores à nossa saíam da fábrica, aspas, programadas para ser o que elas iriam ser pelo resto da vida no mercado, pelo menos pelo resto da vida útil. Computadores, não. Eles saem da fábrica sem o fabricante saber o que a gente vai fazer com eles, e a gente vai proposicionar, vai criar o propósito dos computadores com código para escrever algoritmos, para escrever mecanismos de soluções de problemas. Mecanismos de soluções de problemas que estão conosco há milhares de anos. Vocês estão vendo uma animação de um algoritmo de multiplicação de números naturais que a gente chama de multiplicação longa, e esse algoritmo se origina nas fórmulas de multiplicação da Babilônia em 4000 a.C. Nós estamos olhando um algoritmo que tem, na base, 6.000 anos. Faz muito tempo que a gente começou a escrever código. Esse, em particular, era escrito para ser executado por nós próprios. Todo mundo que passar, pelo menos pelo ensino fundamental, aprende a fazer exatamente isso que está sendo simulado aqui na tela. Mas a gente vai escrever código para máquinas. E qual é o estado da arte de código para máquinas? Aqui tem um ano num projeto de tecnologia de informação e comunicação, no dia 8 desse projeto, e nós estamos estudando nessas imagens que eu vou mostrar aqui, arqueologia de software. Então, o coder está dizendo aqui que está analisando um trecho de código que ele acabou de encontrar. Ao que o seu colega diz que está aí uma coisa que eu gosto de fazer, estudar código bem antigo e me perguntar, quem escreveu isso? Quando escreveu? E o que pensava essa pessoa quando escreveu esse código? O outro fica claramente surpreso com essas três perguntas, que são as perguntas fundamentais para a gente entender o código e a intenção de quem escreveu aquele código. E a pessoa que está analisando o código responde que foi ela que escreveu semana passada, e ele não faz a menor ideia do que estava escrito ali. Parece brincadeira, mas não é tão brincadeira assim. Mas agora, sem brincadeira, vamos falar de uma coisa séria. Todos nós deveríamos estar pensando de uma forma ágil para escrever, para desenvolver, para construir códigos, para construir sistemas, para tomar decisões. E por que a gente devia estar pensando nisso? Porque o principal problema de todos os projetos que envolvem código no mundo inteiro, segundo uma análise de mais de 10.000 projetos que foi publicada em 2020, o principal problema é a latência de decisão, o tempo que a gente toma para decidir o que fazer num projeto. Seja escolher uma arquitetura, seja escolher uma linha algorítmica de solução de problemas, seja escolher quem é que a gente vai atender ou não entre os nossos possíveis clientes, usuários e consumidores. Quando essa latência de decisão é menos de 1 hora, a taxa de sucesso dos projetos é 68%, independente do processo que a gente escolher para escrever código. Seja ele qual for, seja lá qual for a arquitetura, seja lá quais forem as linguagens. Se a gente tomar decisão rápida, ainda assim a gente perde 32% dos projetos. Se o tempo de tomada de decisões, no entanto, for mais de 5 horas, o velho expediente,
a taxa de sucesso dos projetos é de 18%. Menos de 18%, na realidade. A gente perde 72% dos projetos. É como se a taxa de sucesso virasse a taxa de fracasso. E Ágil, Scrum, é o que ajuda a reduzir esse tempo de decisão, empoderando os times e os POs, os Product Owners, para tomar essas decisões, encurtando radicalmente o tempo de decisão para 1 hora ou menos. A primeira coisa que a gente tem que pensar num projeto, do ponto de vista de se ele tem alguma chance de ter sucesso ou não, é como é que a gente vai lidar com tomada de decisão. Como é que a gente vai ser ágil das decisões às ações. Ágil não é alguma coisa relacionada à escrita de software, é o processo como um todo. É o processo como um todo de resolução de problemas dentro dos arcabouços organizacionais. E isso quer dizer que a esquerda desse slide, dessa imagem, é tão ou mais importante do que a direita, que pessoas e interações é, na realidade, tão ou mais importante do que processos e ferramentas. Que solução resolvendo o problema é mais relevante do que documentação abrangente, assim como colaborar com clientes e responder a mudanças é mais relevante certas horas do que negociar contratos e responder a mudanças, principalmente mais relevante do que seguir o plano, principalmente se o plano tiver parado de funcionar. A gente tem uma tendência a aderir a planos, né? A gente faz um planejamento estratégico, como se diz, adere a ele e diz, bom, então até o nosso próximo off-site, em janeiro de 2023, a gente vai continuar fazendo isso aqui, por mais errado que esteja dando. É óbvio que a gente não diz exatamente desse jeito. O problema é que a gente faz desse jeito sem dizer. O que ágil não é nos processos de tomada de decisão, de construção de soluções dos negócios? Ágil não é o conjunto de princípios de comando e controle das organizações da era industrial, que estão representados aqui por 10 mandamentos dessa época, da Revolução Industrial, que vem ali da fábrica, com a linha de montagem móvel de Ford, da eletricidade, dos processos de química fina, até da aviação e do começo da eletrônica. É tomada de decisão hierárquica, com organizações em níveis e silos, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, de decomposição de problemas no mecanismo de dividir para conquistar, de especialização da força de trabalho que está tentando resolver o problema, de otimizações em busca de ótimos globais, que quase sempre ou não existem, ou não podem ser identificados, ou não são atingíveis, é resolução de conflitos pela criação de limites, de limitar as pessoas. Você não pode fazer isso, você também não pode fazer aquilo, o outro não pode fazer isso, ninguém pode entrar em conflito. Muito pelo contrário. A vida é resolução de conflitos por acordos, por processos de chegar em pontos em que a gente concorda, mantendo todo o conflito. A vida é assim. A Revolução Industrial e os sistemas de comando e controle dela partem do princípio do planejamento centralizado e de uma vez. E treinamento, mais processo de avaliação, para repetir o que foi decidido, com execução descentralizada no modo just do it, não questiona. Se está escrito que é para fazer assim, faz, pouco importa. E faz porque senão vai cair em cima da gente depois por não ter feito e, obviamente, por processos de microgerenciamento e níveis e níveis e níveis de gerentes e gerentes, tentando dizer para a gente o que era que a gente devia estar fazendo. Em tese, por outro lado, e muito diferentemente, agilidade é descentralização combinada com distribuição. E as duas são coisas diferentes. Para começar, quando a gente fala em descentralizar, a gente está falando em fazer com que as pessoas se comuniquem do ponto de vista de comunicação coordenada, sem a interveniência de um mediador central. Todo mundo fala, todo mundo se conecta, todo mundo troca informação sem precisar passar por alguém que autoriza. Quando a gente fala em distribuição,
A gente está falando em desconcentrar os processos de tomada de decisão. A gente está falando em pôr mais níveis de tomada de decisão, que podem até ser hierárquicos, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. Mas quando a gente quer ser ágil, a gente necessariamente tem que descentralizar e distribuir, como mostra essa imagem aqui, o que quer dizer que a gente tem que ter protocolos para fazer isso. A gente tem que ter processos para fazer isso. A gente tem que ter meios e formas de tomar decisões de forma distribuída a partir de informação que a gente compartilhou de forma descentralizada. E a gente usa isso, obviamente, para desenhar pensamento, para desenhar o pensamento das pessoas no negócio, que é a minha forma particular de traduzir design thinking. Design thinking não quer dizer pensar sobre design, quer dizer desenhar pensamento, imaginar, descobrir novas possibilidades e sua transformação em realidade concreta, a partir de dados, de informação e contexto para tomada de decisão. Olha ela aqui, tomada de decisão de forma descentralizada e distribuída, para que a nossa pesquisa criativa, a arte prática de fazer perguntas para descobrir problemas e encontrar respostas que podem ser transformadas em soluções efetivas para os nossos clientes e consumidores, crie uma cultura e espírito de inovação e criatividade em toda a organização. De nada adianta a gente escrever código duro, se a gente não tiver um espírito permanente de mudança nas organizações. Um ágil que a gente consiga definir completamente ao contrário do que não é ágil. Um ágil que são princípios de aprendizado e performance nos negócios da era de informação, onde a gente articula o propósito, onde a gente articula por que a gente está aqui, em conjunto, onde a gente orquestra a estratégia, onde a gente descentraliza a comunicação, onde a gente distribui as decisões efetivamente, onde os times e o processo dos times é robusto. A gente entrega eficácia e eficiência. A gente resolve o problema que tem que ser resolvido e o faz economicamente, dentro dos limites e recursos da instituição, onde a gente, como time, como grupo, como organização, é resiliente. A gente consegue se recuperar e se ajustar no caos, onde a gente é responsivo, a gente reage a mudanças no momento que elas estão acontecendo e dá conta delas de alguma forma, sem ir atrás de ótimos globais. Onde a gente é flexível, temos muitas formas de criar soluções e não uma só. Onde a gente é adaptável, a gente consegue mudar rapidamente os processos e a organização do nosso negócio e onde, por fim, a gente é inovador, onde a gente tem a capacidade de mudar o comportamento da gente mesmo como resolvedor, como proponente de soluções para o mercado e, com isso, mudar o comportamento das pessoas no mercado como consumidoras dessas soluções. Na era da informação, onde a gente vive, com tanta coisa instrumentada ao nosso redor, o que ainda é pouco, porque 5G e IoT ainda nem começaram, resultados nesse contexto de agilidade significa agilidados, significa tratar dados de forma ágil. Isso aqui é um diagrama de Hackathon. Ele mostra para um evento qualquer evento considerado em relação a ele mesmo, um evento que a gente tenha que tratar no nosso negócio, tem um valor alto quando ele ocorre. Ele pode até ser irrelevante, mas ele tem uma importância intrínseca. Quando um evento ocorre em qualquer organização, o que acontece é basicamente isso aqui. A gente tem uma captura do dado, armazenamento e processamento, a informação é entregue a alguém toma uma decisão, ou um sistema toma uma decisão, uma ação começa a acontecer, e aí tem um evento resultante que responde àquele evento que aconteceu lá atrás. Isso está cheio de latências.
de captura, de armazenamento, estratégica, de decisão, tática, operacional, absolutamente tudo, que faz com que a gente perca a maior parte do valor do evento à medida que o tempo vai passando sem a gente reagir a ele. Se a gente não consegue encurtar esse tempo para cá e tomar decisões e operar sobre eventos em tempo quase real, a maior parte do que a gente vai tratar quando fala de Big Data e Analytics é história. E isso não adianta. Se a gente for tratar a história, a gente vai tratar a estatística do que deu errado. A gente tem que fazer com que dê certo no tempo da ocorrência dos eventos. E isso envolve, para nós todos aqui, tratar ciclo de vida de informação. Desde que a informação aparece na nossa frente, capturada, gerada, recebida de alguém, um número muito grande de etapas correspondentes ao tratamento dessa informação acontece na organização, desde o seu armazenamento, a organização propriamente dita, mecanismos de busca e recuperação trabalhando, compartilhamento e distribuição de informação, até sua terminação. Se a gente der conta disso, a gente pode relacionar, transformar, analisar, sintetizar, simplificar, entender e visualizar a informação. E isso tem que ser feito de acordo com dois conjuntos básicos de premissas. Uma premissa de governança. Será que nós estamos preservando e consistindo a informação dentro do nosso ambiente de acordo com nossas regras? E outra premissa do lado de fora, regulatória. Será que a gente está garantindo a segurança e a privacidade da informação de acordo com as regras do ambiente, com a LGPD no Brasil, com a GDPR na Europa, por exemplo? Quando a gente escreve código, a gente está escrevendo código para lidar com isso aqui, um ciclo de vida de informação no negócio. Se a gente esquecer isso a qualquer momento e se esquecer da gestão estratégica do ciclo de vida da informação no negócio, desde onde a gente pega e como é que ela deixa de existir, a gente, de mais de uma forma, está perdendo tempo. Porque lá na frente, alguém vai ter que tratar isso para sistematizar, focar, alinhar tudo e fazer uma coisa: usar dados e algoritmos para combinar produtos com serviços e experiências, substituindo venda e entrega por resultados para as pessoas, seja no B2B, no B2C, no B2B2C, no que a gente quiser. No fim, código é para isso aqui, para que a gente consiga usar dados e algoritmos para combinar produtos com serviços e experiências, substituindo venda e entrega. Ninguém quer comprar nada e nem receber nenhum produto. A gente quer resolver problemas. As pessoas querem soluções. É isso que a gente tem que entregar ou servir de base para ajudar nossos negócios a integrar. Nós estamos falando de times que também escrevem código, criando resultados para as pessoas. E o que deveria orientar esses times? Estratégia deveria fazer isso. Estratégia como mecanismo que dá conta da articulação de todo o negócio, que faz com que nossas aspirações sejam transformadas em capacidades. Como é que eu saio de uma lista de aspirações para um conjunto de capacidades de resolver problemas? Eu publiquei em novembro um livro só sobre isso. Está nesse QR Code aqui, ou aqui em estratégia.rec.br. O livro se chama O que é Estratégia? É um livro de pouco mais de 100 páginas, onde eu defino estratégia como se fosse código a partir de aforismos. O primeiro deles é que estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades em qualquer contexto. Uma aspiração, isso é a segunda frase do livro, é alguma coisa que deveria existir ou algo que deveria acontecer. Se vocês olharem por aí, a vasta maioria do que as pessoas e as empresas e os países até chamam de estratégias não passam de listas de aspirações. Isso não leva a gente para lugar nenhum. Porque se uma aspiração é alguma coisa que deveria existir ou algo que deveria acontecer, e uma estratégia é o processo de transformação de aspirações
incapacidades, o que a gente quer ter são as competências, as habilidades e os recursos para realizar as nossas aspirações. E o que media entre esses dois, uma transformação, é uma mudança induzida, aquela que a gente mesmo conduz, ou uma espontânea de um estado para outro, aquela que o mercado, ou a competição, ou a situação está nos forçando a fazer. É sempre melhor a gente induzir a nossa própria transformação, porque significa que a gente está à frente do tempo, dentro do nosso ecossistema. Toda estratégia se desenrola no ecossistema. Isso foi só um intervalo para a gente continuar respondendo a pergunta de o que guia os times. Onde ficam os times? Se os times são guiados por essa estrela chamada estratégia, eles dependem de propósito. O propósito está debaixo da estratégia. Uma das coisas que a estratégia cria como capacidade é o propósito. Por que a gente está aqui? Outra coisa que a estratégia leva a gente a desenhar são quais são os nossos objetivos e quais são as nossas metas. Outra coisa que faz parte da estratégia são os limites e os recursos que a gente tem para fazer o que a gente vai fazer. E isso está firmemente, ou pelo menos a gente queria que tivesse em todo o negócio, firmemente plantado sobre os princípios e os valores que a gente vai ter como base, como fundações para os nossos negócios. Sem princípios, valores e propósitos, esse triângulo mágico, provavelmente a gente está trabalhando para nada. Provavelmente não vale a pena o que a gente faz, por mais arrojados que sejam os nossos objetivos e metas, por menores que sejam os nossos limites, por maiores que sejam os nossos recursos. E os times também aqui, ó. Essa é a tal da caixa. Não é tão uma caixa assim. Ela é muito mais uma ameba, porque o propósito muda, porque objetivos e metas mudam, limites e recursos mudam, e vez por outra, se os acionistas, a assembleia dos acionistas, assim decidir, os princípios e os valores também mudam. A caixa muda o tempo todo. A caixa é redesenhada com o tempo. A caixa é redesenhada pelos times. Os times estão dentro da caixa, articulados entre si, na maioria das vezes, com fronteiras bem estabelecidas, mas de amebas também. Eu estendo um pouco para lá, você retrai-se um pouco, você estende, eu retraio, a gente compartilha alguma coisa, a gente se funde e em alguma hora a gente tem interseções. Porque em todo negócio que funciona, os times são times de gênios especialistas. E essa é uma palavra talvez fácil da gente definir, que existe em todo canto e talvez a gente tenha dificuldade de reconhecer. Se isso aqui é a largura do conhecimento da gente, né, tudo que a gente poderia saber, aqui nessa vertical é a quantidade de conhecimento. E essa pessoa aqui é um especialista. Ela sabe quase tudo sobre quase nada. Essa outra pessoa daqui é um generalista. Ela sabe quase nada sobre quase tudo. Nem essa pessoa aqui, nem o nosso generalista são exatamente as pessoas que a gente quer nas nossas organizações. A gente quer uma pessoa que sabe quase tudo sobre o quase nada, que lhe é peculiar, mas que tem ouvidos para capturar o que não sabe, para conversar com outras pessoas que sabem outras coisas. E a gente precisa montar times que têm essas pessoas mágicas, gênios especialistas. Não são sabichões, são especialistas que ouvem, especialistas que sabem, inclusive, o que não sabem. E para a gente, essa agilidade com esses times de gênios especialistas tem que ter um desenho. Tem que ser desenhada para a gente colaborar. Colaborar é uma palavra mágica. É a arte da gente trabalhar junto. A ação
e arte de trabalhar juntos. A gente tem que saber quais são os nossos desafios. Se os nossos times são diversos o suficiente para enfrentar os desafios. Se os participantes dos times estão preparados, inclusive psicologicamente. Se a nossa colaboração é verdadeiramente distribuída, descentralizada e assíncrona. Se não for, vai ser muito difícil trabalhar. E a gente tem que avaliar os resultados, mesmo que eles estejam errados, segundo alguma ótica ou métrica, a gente tem que reconhecer o esforço. A gente tem que reconhecer que as pessoas tentaram chegar lá, se elas verdadeiramente tentaram, e aprenderam no processo. Os desafios como esses, de resolver problemas complexos usando código, eles têm leis. A gente tem que esperar muitos fracassos. A gente tem que aprender com os fracassos. É um processo de tentativa, erro e aprendizado. Os estudos mostram que, para a gente que escreve código, 40% do tempo a gente está tentando entender alguma coisa que a gente não sabe. Globalmente, 40% do tempo nós estamos estudando, pesquisando, tentando, errando e aprendendo. Quando a gente está fazendo isso, a gente vai fracassar. A gente tem que ter cuidado com os falsos fracassos, no entanto. Às vezes a gente acha que errou fazendo alguma coisa, mas a gente só mediu errado. A gente só não acertou o alvo. A solução é boa, ela só não está dirigida para o que ela deveria estar. Para a gente não errar errado com os falsos fracassos, a gente tem que ter método. A gente tem que desenhar hipóteses, criar cenários, desenhar personas, fazer experimentos, usando o método científico para tentar validar ou invalidar as hipóteses que a gente criou para resolver problemas nos cenários-alvo que a gente tem. E a gente tem que fazer isso continuamente, porque o cenário-alvo de quem escreve código muda continuamente. A gente tem que dar bons ouvidos à crítica, por mais radical que ela seja. Se a gente não tiver como responder, é porque muito provavelmente tem alguma coisa errada. Por melhor que a gente esteja fazendo, por melhor que sejam nossos resultados, sempre vai haver gente criticando. Sempre vai haver críticos radicais, como todos nós sabemos, por um grande número de razões. Pouco importa, mas a gente deve ouvir, refletir, e no meio da crítica mais radical e mais maldosa, vai ver tem alguma coisa que a gente deveria prestar atenção. Cultura muda com estrutura inovadora. Ninguém muda a cultura dos negócios com código. Ninguém muda a cultura dos negócios pura e simplesmente com treinamento, com educação, com mobilização, com motivação das pessoas. A gente muda redesenhando a estrutura dos negócios, como a gente viu lá atrás, o comportamento do trabalhador na Revolução Industrial Clássica tem 10 regras completamente diferentes desse espaço ágil, móvel, em que a gente está agora. Por fim, a quinta lei é que cada um de nós tem que ser um jardineiro, cuidando de plantinhas, e não um Moisés abrindo mares, porque os mares se fecham logo atrás da gente, e os jardins não. Se a gente cuidar direito, a gente vai acabar criando a possibilidade de existência de grandes árvores sofisticadas e frondosas. Mas, mesmo que a gente esteja no melhor lugar, com as melhores pessoas, nas melhores empresas, a gente tem desafios radicais para continuar sendo ágil. Por exemplo, cultura e pensamento e forma de agir são dois dos maiores obstáculos para a gente fazer com que isso funcione nas empresas em geral. E ainda por cima, as lideranças sênior do negócio, a vasta maioria delas não acredita de verdade em descentralização, em distribuição de fato. Porque, na opinião delas, isso tira poder delas. Isso é um erro estrutural e estratégico dessas lideranças. Quanto mais a gente distribui, quanto mais a gente descentraliza,
mas as grandes lideranças dos negócios têm tempo para pensar em estratégia, têm espaço para pensar em articular propósito, têm espaço para destruir limites e conseguir mais recursos e mudar a caixa. Os negócios que não estão fazendo isso o tempo todo estão indo para o grande cemitério dos CNPJ. Porque transformação digital transforma modelo de negócio, transforma peopleware, a articulação das pessoas e as pessoas em si, reformata lideranças, redesenha a arquitetura dos negócios e dá um reboot na organização. A organização, é claro, como a gente acabou de ver no slide anterior, ela reage, porque os stakeholders do passado estão at stake. A gente está duvidando deles com novas formas de fazer as coisas. Transformação digital, como a gente está vivendo agora, é literalmente uma saga. Como é que a gente se organiza e investe nisso? Investindo em times e não em projetos, focando nos problemas do consumidor atual e futuro, e não nas nossas soluções. Times, a gente já viu, precisam de liberdade e precisam ser empoderados de fato. E a gente consegue isso com descentralização e distribuição. Os times compartilham tudo. A gente tem que investir tempo em experimentação com esses times, tem que investir na diversidade de competências e personalidade nos times, a gente tem que trazer apoio de fora e a gente tem que estimular criatividade e multiplicar performance. Esse é o principal papel das lideranças, que deveriam estar todas, porque estamos todos em todos os mercados no negócio de aprender muito mais rápido usando a fórmula Band-Aid que eu escrevi há algum tempo atrás. Isso quer dizer que nos nossos negócios tem um lado permanente, ou deveria haver um lado permanente, de revolução e transformação, para a gente imaginar, recriar, redesenhar, experimentar e desenvolver o negócio o tempo todo. A contraparte dessa faceta é um lado de inovação e evolução que valida, simplifica, reduz, aumenta, melhora e configura coisas o tempo todo. Nenhum desses dois, no entanto, emite notas fiscais. A gente precisa de um lado performance que executa, repete, evolui, escala e sustenta, se adaptando o tempo todo. Para que isso funcione, a gente tem que monetizar a nossa performance e adaptação para poder investir, a gente tem que potencializar o que a gente ressignifica o tempo todo. Ressignificar, potencializar, monetizar, investir. Revolução e transformação o tempo todo, casada com inovação e evolução, que entregam as bases para performance e adaptação. E isso, obviamente, só pode ser feito de forma articulada, cooperativa, coordenada e colaborativa. Muito obrigado e bom dia. Débora, é com você. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo. Obrigada, Silvia, pela contribuição mais que especial para o nosso evento. Muito bom te ouvir, muito bom a gente falar de tecnologia dessa forma aí agregadora, né? Como solução, como ferramenta de engajamento das pessoas e que transforma a vida das pessoas. É uma honra para a gente aqui estar participando com você, agradecendo aí, em nome da equipe, a sua participação. Obrigada mesmo, viu? Muito bom. Já participei de alguns cursos aí do Ciro Meira, em algumas instituições por qual passei, e, gente, é muito bom poder compartilhar o conhecimento que ele dispõe para a gente. Obrigada, viu, Silvio? Obrigada mesmo. Obrigado, Débora. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom dia para todo mundo. Bom dia, tchau, muito obrigada. Tchau. Bom, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu ver aqui. Todos estão vendo? O que vocês estão vendo aí para mim? Estão vendo? Deem um feedback se estão vendo a nossa tela do Status Here aqui.
Tudo certo aí? Sim, a gente está vendo. Sim, estão vendo? Obrigada. Bom, gente, então, como eu estava falando antes, a gente vem aqui para falar para vocês sobre tecnologia, né? Sobre como a gente pode aí fomentar para vocês essas possibilidades, como a gente traz aí para você o universo de cloud, um universo onde a gente pode aprender a lidar com essas tecnologias que estão iniciando no mercado. E hoje a gente traz aqui o nosso já conhecido por alguns Developer Fast Track, onde a gente tem um dia todo aí de laboratórios com conhecimento. Acredito que vocês já pegaram no chat aí o nosso endereço para como criar a sua conta trial. Então, fiquem aí à vontade, disponibilizem do nosso Q&A para responder as dúvidas. Nossa equipe vai estar aí no background o dia todo com vocês para responder as dúvidas e espero que vocês curtam muito o nosso evento, tá? Qualquer coisa, estou à disposição aí de vocês para a gente poder interagir e falar mais sobre os assuntos que são trazidos aqui para vocês nesse dia. Bom, uma breve passada pela agenda, alguns horários aí terão algumas modificações, dependendo do andamento dos nossos laboratórios. A gente vai começar aí com o nosso Start Here, para poder contextualizar a vocês o nosso evento, né? Alguns laboratórios com recursos aí para vocês entrarem nesse universo de cloud, vamos conhecer um pouco a nossa console Oracle, vamos falar aí do universo de Cloud Native, de desenvolvimento de aplicações, e também a gente vai passar aí por alguns recursos, como segurança, como observabilidade e monitoramento, desenvolvimento de automações, onde vocês vão poder ter um sabor aí do que é possível se fazer no nosso universo cloud. Bom, dando início aqui, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou a Débora Silva, Cloud Solution Engineer aqui no nosso time de Innovation e Dev. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail, minha rede social, para que vocês possam aí fazer o contato de acordo com a necessidade de vocês, perguntar sobre os nossos eventos, falar sobre os assuntos que a gente está discutindo aqui hoje no nosso dia a dia, e a gente poder aí estar sempre se comunicando. A galera que é uma galera engajada nos eventos, é uma galera engajada, nosso time de conhecimento está sempre preocupado aí com o feedback de vocês para que a gente possa fomentar os nossos recursos dentro desses eventos. Então, o que a gente faz aqui é para vocês, né, para que a gente possa compartilhar desse nosso conhecimento. Então, é muito importante que vocês nos deem esse feedback e que entrem em contato. Adicionei nas nossas redes sociais para que vocês fiquem atualizados dos eventos que estão por vir, né? Então, dando início aqui ao nosso Start Here, a gente gostaria de dizer por que a gente está aqui, né? Então, sem a tecnologia, a gente não teria sobrevivido a uma série de eventos nos quais a tecnologia, para a gente, ela é onde a gente consegue expandir a nossa visão de mercado, onde a gente consegue expandir os nossos territórios e as nossas funções, né? Então, sem o uso da nossa tecnologia, a gente não consegue interagir com o próximo, a gente não consegue fomentar recursos, a gente não consegue estar por dentro do que está acontecendo de mais inovador. E a gente tem que falar aí dos profissionais do futuro, né? Dos profissionais que estão sendo requisitados. Então, a gente sabe que essa área não é uma bolha, não é uma coisa que explodiu, hoje em dia precisa de profissionais de tecnologia, não, vai sempre precisar, a gente tem sempre que estar atualizado, mesmo nós que já estamos dentro do mercado, temos que buscar diariamente por atualizações, para que a gente possa estar de acordo com o que é requisitado. Então, gerar empregabilidade, promover diversidade e equidade de gênero é muito importante dentro desse território, né? Então, trazer mais mulheres aí para o nosso time, trazer mais mulheres para nosso ambiente de tecnologia, e aí promovendo mais diversidade, com isso a gente consegue promover uma interação mais eficaz, né? Em ambientes diversos, onde a gente consegue enxergar vários pontos de vista e a gente consegue transformar aí numa solução mais concisa, de encontro aos objetivos que a gente pretende promover com tecnologia. E aí um termo que a gente usa muito aqui, multi-cloud, né? Então, a maioria das empresas hoje com as quais a gente trata, os nossos clientes, eles falam do universo multi-cloud. E o que é muito importante nesse universo multi-cloud é que a gente realmente aproveita os pontos fortes de cada universo cloud, né? Então, você consegue, diferentes provedores de nuvem trazem diversos tipos específicos de serviços. E aí, de acordo com a minha usabilidade, eu vou poder aproveitar com isso
promovendo uma maior escalabilidade, diminuindo aí meus custos, porque eu vou aproveitar o que cada um tem de melhor e de acordo com o meu orçamento, o que vai ser melhor de eu utilizar, né? Eu posso ter vários recursos em diferentes clouds, onde o preço pode sofrer uma variação, que eu tenho que estar atenta para que eu possa promover aí um ambiente, além de que possa concorrer com bastante estratégia, com bastante tecnologia, que ele também possa ter um ambiente competitivo, né? Então, com vários provedores de nuvem, fica mais fácil a gente poder eliminar aquela coisa de ter uma única fonte como fornecedor, onde você consegue ter mais flexibilidade, então você consegue colocar uma perspectiva de desempenho maior dentro dos seus recursos, tendo em vista que você não fica refém de um único provedor. Então, a gente consegue aí ter aplicativos que sejam desenvolvidos de formas mais resilientes, de formas mais escaláveis, né? Então, esse é o novo, quando a gente fala em multi-cloud, a gente está falando realmente do novo normal. Diversos clientes hoje em dia conseguem trazer aí essa forma de trabalho. E o que uma pessoa desenvolvedora, hoje a gente está aqui no nosso evento para developers, busca, né, numa nuvem. Então, a nossa Oracle Cloud Infrastructure, que a gente chama de OCI, ela oferece um portfólio aí muito abrangente de serviços, né, onde você consegue oferecer suporte para toda a sua execução na área de tecnologia de informação. Então, aplicativos com software as a service, aplicativo com infraestrutura as a service, com tudo onde você pode aí dispor de um mundo com configurações bastante flexíveis de nuvem híbrida e de nuvem híbrida se você precisar. Então, se você ainda está decidindo sobre um provedor de nuvem ou construindo uma estratégia, a Oracle Cloud ela traz aí esse universo de estratégia multinuvem, onde é ótimo para que você migre os seus aplicativos existentes também no local. Então, a gente tem a infraestrutura, a parte de armazenamento de dados, a parte de analytics, tudo que você precisa migrar, né, de serviços para promover uma maior funcionalidade dos seus recursos, a gente tem aí no nosso ecossistema da Oracle Cloud Infrastructure. E com isso, a gente também consegue ter aí alguns serviços de automatização, né? O que a gente consegue com esse serviço de automatização? A gente consegue provisionar ambientes, configurar, promover maior segurança, promover recursos de correções, né? Falando de novo de elasticidade, de escalabilidade, de repente você tem uma linha de negócio onde você tem que contar que, de acordo com a sua necessidade, ela seja escalada automaticamente, sem a necessidade da interferência humana naquele sentido. Então, você consegue promover aí uma maior escalabilidade, uma maior resiliência dos seus recursos também, sempre promovendo segurança. Então, você consegue promover uma melhor performance, você consegue minimizar, mitigar erros humanos, você consegue diminuir o downtime entre o tempo das suas aplicações, né? E aí você consegue uma maior complexidade de escalonamento. Com isso, você vai ter sempre um ambiente mais competitivo e que possa desenvolver melhor os seus recursos. Bom, e o sucesso desses serviços, eles devem ser prioridade. Quando a gente fala de ambiente cloud, a gente fala de trabalhar com tempo, com pessoas que se ajudam, né? Quando a gente consegue ressignificar esses modelos aí on-premises de sistema legado e trazer eles para a cloud, onde você pode trazer algumas licenças que você tenha para dentro da nuvem também, a gente consegue automatizar essa jornada de trabalho de forma a promover um ambiente mais colaborativo, um desenvolvimento mais eficiente, né? Então, a nuvem, ela é a nova realidade, a gente não tem como falar de tecnologia sem falar de ambiente de nuvem, e com isso a gente consegue aí, com as ferramentas que a gente possui dentro da nossa Oracle Cloud, a gente consegue promover essa migração de forma inteligente, de forma a diminuir o tempo dessas funcionalidades e com a ajuda aí de várias comunidades, onde a gente consegue fazer uma automatização extremamente eficaz. Bom, então, as aplicações Cloud Native, elas são aplicações que elas têm que trabalhar para o seu negócio, né? Então, se a gente está passando por uma transformação, além dos investimentos em tecnologia que a gente faz em negócio, a gente também tem uma ampla gama de programas projetados para ajudar nossos clientes a migrarem para essa nuvem. E hoje esses programas
suportam aí essas necessidades, né, durante uma migração, e depois também, o que é muito importante, você oferecer uma assistência com um especialista para que, depois dessas cargas serem migradas para o seu ambiente de nuvem, você consiga aí ter um suporte para poder lidar rapidamente com elas também. Então, a nossa comunidade aí tem milhares de membros, onde a gente oferece oportunidades de aprendizado, né? E através da nossa comunidade a gente consegue fornecer também roteiros transparentes aí, para que você veja nossos aplicativos como funcionam e entenda para onde estamos indo e a gente possa ajudar aí a moldar os nossos produtos para o futuro. Então, é muito importante essa interação, esses eventos de conhecimento que a gente faz para que vocês possam ter noção do que está acontecendo dentro do universo cloud e, principalmente, dentro da Oracle Cloud, onde a gente está sempre aí em benefícios com os nossos recursos em roadmap, podendo atualizar essas ferramentas para que a gente faça valer o investimento do cliente para a migração da cloud. Então, a gente tem que integrar dados de forma segura, a gente tem que promover uma escalabilidade, como eu já falei. Então, com isso, com essa migração para a cloud, a gente consegue fazer isso de forma bastante eficaz, né? Eu falo bastante essa palavra, mas é porque realmente a gente está no dia a dia aí tentando acelerar esse fluxo, né, e podendo aumentar essa satisfação do cliente, a gente vê como isso é possível com as nossas ferramentas. Então, você consegue aí fazer configurações de preços, de recursos, você consegue integrar aí os clientes através de um processo passo a passo, você consegue fornecer com isso descontos em termos de negócios e quando os produtos e dá uma satisfação para o cliente de quando isso vai ser estabelecido dentro do seu ambiente de produção, esses recursos vão ser provisionados e como vão funcionar. Então, a gente tem assim um universo bastante holístico, onde você consegue gerar a sua infraestrutura, o seu ambiente de negócio, o seu ambiente de desenvolvimento, tudo dentro da nossa cloud. Então, antes de começar aí o nosso laboratório, onde a gente já vai ter aí um gostinho do que é provisionar recursos através de um processo automatizado, eu vou apresentar para vocês aqui a nossa console, né? Para vocês conhecerem a nossa Oracle Cloud Infrastructure um pouquinho, como que funciona. Vamos ver. Vocês conseguem ver a console ou não? Deem um feedback aí, caso vocês estejam conseguindo. Sim, a gente está vendo. Está vendo a console? Então, vamos lá. Assim que a gente loga, vocês receberão aí um link para fazer o acesso aí no ambiente trial. Então, a gente tem acesso à nossa console Oracle, né? Então, para a gente entender mais ou menos o funcionamento aqui, como funciona, a gente habilita sempre esses recursos numa determinada região. Algumas configurações a gente consegue mudar essa nossa região para que, dependendo dos recursos que a gente vai utilizar, alguns recursos estejam disponíveis numa região ou outra, a gente consegue fazer esse gerenciamento dentro da nossa console. Aqui a gente tem os anúncios e as notificações do que tem de novidades, do que está vindo aí em roadmap dos nossos produtos. A gente tem aqui o menu de ajuda, onde a gente tem acesso às documentações dos recursos que a gente está utilizando. Aqui a gente pode escolher o idioma no qual a gente vai atuar dentro da nossa cloud. E aqui as nossas configurações de usuário. O que é legal dentro da nossa console é que a gente tem ferramentas de busca, como a gente pode digitar dentro da nossa barra de busca, ou a gente vem aqui no nosso menu lateral esquerdo, que a gente chama de menu de hambúrguer, onde a gente tem acesso a todos os recursos necessários para que a gente possa iniciar nossa jornada aí pela Oracle Cloud. Então, a gente vem aqui no nosso menu, escolhe o que a gente vai fazer. Dentro dessa nossa escolha, a gente consegue ter acesso à documentação, que vai nos ajudar aí para poder fazer da melhor forma possível e de forma que funcione os nossos recursos. Então, aqui a gente tem alguns links de serviços, onde a gente fica com a visão do que foi acessado recentemente por nós, onde a gente tem alguns recursos que a gente pode deixar pinado para já clicar nele automaticamente assim que abrir nossa console, e recursos recomendados, né? A gente tem alguns quick starts aqui, que é bem legal para a gente conhecer como funciona algumas aplicações,
né? Então, a gente tem alguns desenvolvimentos aqui para banco de dados, aplicações low-code, mineração de dados, para que a gente possa fazer aqui de forma que a gente entenda o funcionamento da nossa console. E alguns recursos, como criar uma máquina virtual, criar uma instância de banco de dados, setar uma rede, tudo isso a gente consegue aí em ícones aqui, onde a gente já tem disponibilizados os nossos Quick Start, e aqui a gente vê a tagzinha de Always Free, que são recursos que vão estar sempre elegíveis aí no modo free tier, independente de você fazer upgrade na sua conta ou não, são recursos que estão sempre disponíveis gratuitamente na nossa cloud, né? Então, aqui a gente tem conceitos-chave e terminologias, alguns desenvolvimentos de websites aplicativos, para você explorar ferramentas de desenvolvimento, gerenciar o seu custo. É bastante importante a gente ter acesso ao que está sendo usado e como que isso está sendo utilizado, né? Então, a gente tem uma ferramenta aí, quando a gente insere, por exemplo, um cartão num provedor de cloud, a gente não quer que nenhuma cobrança venha de surpresa, né? Então, a gente consegue habilitar aí recursos de orçamento para que a gente tenha acesso à análise do que está sendo usado, como está sendo usado, e aí também, caso eu não esteja fazendo uso de um recurso que está me custando, eu venho e desabilito esse recurso. Então, a gente consegue ter dentro da nossa cloud também, essa visão que é muito importante. Então, você pode ver aqui o que está sendo usado, o custo, como aqui eu não provisionei nenhum tipo de serviço, meu custo está zerado, mas aqui é onde a gente vê por recurso o que está sendo usado e o total que está sendo gasto, e aqui a gente pode escolher a data, o tipo de recurso, e vir aqui e tomar algumas atitudes referentes ao orçamento que eu tenho disponível na minha console. O que é legal também na nossa cloud é que a gente está sempre por dentro das novidades que estão vindo aí, né? Então, a gente tem aqui o que tem de novo, todos os suportes para os nossos recursos e ferramentas, eventos, links para ajuda, tudo que a gente precisa está dentro da console. A gente não precisa abrir 500 abas no nosso navegador para poder ficar procurando que a gente precisa utilizar aqui dentro. Então, é legal isso, porque a gente consegue ter acesso dentro da console a todos os recursos necessários para a utilização da mesma. Então, assim, fiquem à vontade para desbravar aí a nossa console, e, entendam os recursos, leiam as documentações, elas são bastante didáticas e a gente consegue ter um sabor aí de como é trabalhar no dia a dia com esses recursos. E a gente vai ter hoje, durante o dia, os laboratórios aí para vocês irem vendo alguns deles, como funcionam e como é prático a gente trabalhar com Oracle Cloud. Eu queria agradecer já de antemão, deixar aí para os meus colegas o show continuar e falar para vocês que eu vou estar aqui no background respondendo a perguntas, o que vocês precisarem, a nossa equipe vai estar sempre à disposição, e a gente agora vai aí para o Lab 1 com o nosso colega Pedro Carrijo, onde ele vai mostrar para vocês aí como que a gente inicia nessa jornada de automatização de recursos na Oracle Cloud. Então, espero que vocês